Então esse é o Hadoop. Resolve um punhado de coisas, mas não resolve tudo. Tem vários problemas que o Hadoop não é bom para resolver. Então, processamento de consulta. O pessoal que vem da área de banco de dados, esse negócio de MapReduce é grego para eles. Eles querem gerar uma consulta SQL e chegar num resultado. Então, o MapReduce não faz isso diretamente. Processamento iterativo. Quem aqui já viu mineração de dados sabe que tem vários algoritmos que são iterativos. Eles geram uma solução, testam de novo, geram mais uma vez, verificam se melhorou. Por exemplo, o algoritmo KNN de agrupamento funciona nesse princípio. Então, MapReduce não faz isso bem. Você teria que pensar em termos de cada iteração ser um map e um reduce. Com arquivo no meio, para começar de novo, ele não funciona bem, ele fica lento. Como eu mencionei, tweet é um problema no MapReduce, porque o MapReduce ele lê arquivo e gera arquivo. Agora, se eu quero processar tweets à medida que eles aparecem, essa abstração não funciona com o MapReduce. E por último, que é uma das coisas mais importantes que a gente tem hoje, grafos, também, algoritmo de grafo normalmente é um algoritmo iterativo. E a estrutura de dados grafo em si, ela tem características particulares. Com isso, é essencial que eu tenha um ambiente diferente. Hadoop, de novo, MapReduce, não resolve esse problema. Então eu vou acelerar um pouquinho nessa parte. Bom, tem vários ambientes hoje para processamento de consultas que seguem o modelo do MapReduce. Alguns deles funcionam em cima do Hadoop. Os principais são Hive e Pig. Hive, em particular, é uma linguagem quase SQL. Você escreve uma consulta numa linguagem de consulta que é muito parecida com SQL. Um processador lê essa consulta e transforma em operações de MapReduce automaticamente para você. E você tem um resultado depois. Aí a gente tem MongoDB, que é muito popular aí com muita gente, que é uma base voltada principalmente para documentos. Bigtable é uma versão do Google para uma tabela mais organizada do que simplesmente chave-valor. E HBase é a implementação em cima do Hadoop para esse Bigtable. E aí a gente tem um punhado de outras coisas. Dynamo, Cassandra, Dremel, Megastore, Voldemort, os nomes mais variados aí. Bom, processamento iterativo. Então essa daqui é uma saída de um algoritmo de mineração de dados nosso aqui na plataforma Tamanduá, com a plataforma que a gente desenvolveu aqui há algum tempo. E aqui é um resultado de um algoritmo de mineração de dados de item sets frequentes, um algoritmo a priori. E aquela bolinha ali, basicamente, ela diz que para as chamadas de 190 da PM, verificou-se o fato bastante peculiar que se a chamada ocorria num domingo, entre as 10h30 da manhã até as 4 da tarde, a probabilidade dela ser homicídio era muito mais alta do que nos outros dias da semana e outros horários. Os sociólogos que trabalhavam com a gente falavam que isso daí é o efeito almoço na casa da sogra no domingo. Eles usaram esse termo. Então, bom, como é que a gente chegou nisso? A gente tinha um ambiente onde a gente tinha os dados das ligações de 190 e a gente aplicava um processamento, mas esse processamento não era mais separa, mapeia, reduz. Era separa, vê o que é comum, vamos passar para esse slide aqui. Separa e verifica. A, B, C e D são 4 coisas que podiam acontecer. Se eu quero saber se ABC é comum. Bom, ABC só vai ser comum se AB for comum, AC for comum e BC for comum. Comum é o quê? Acontecer mais do que um certo número de vezes. Não tem jeito de ABC acontecer mais do que 10 vezes se nenhum desses daqui acontece mais do que 10 vezes. Porque para ABC acontecer, todos eles têm que acontecer. Então, o algoritmo de mineração de itens sets frequentes, ele faz isso iterativamente. Ele conta quantos conjuntos de 1 estão acima do limiar, depois pega os conjuntos de 1 que ficaram populares e conta só os conjuntos de 2 formados com aqueles que eram populares e assim por diante. Fazer isso com o MapReduce não funciona, porque a gente precisa de um modelo desse tipo aqui. Eu preciso de verificar quem que é frequente, aí eu conto os pares que são compostos a partir daquele frequente, verifico se os novos pares estão acima de um certo limiar e começo de novo para as tuplas maiores. E vou fazendo isso várias vezes. MapReduce não faz isso.
Cada passada dessa seria um MapReduce. Isso fica pouco eficiente. Então a gente desenvolveu um ambiente de processamento iterativo para isso, que é o Ant-Hill. Nosso ambiente de processamento de dados lá para achar as coisas era o Tamanduá. O ambiente que ele executava era o formigueiro. E aí a gente tem outros. O mais popular hoje em dia é esse ambiente Spark da Universidade de Berkeley, que está ganhando muita popularidade nessa área. No processamento de fluxos de dados, do Twitch. Esse é um resultado do Observatório da Dengue, que é um dos projetos nossos aqui. Então a gente pega do Twitch os comentários do pessoal, estou com dengue, estou dengoso, hoje eu não fui trabalhar porque eu estou com dengue, estou com febre e não sei mais o que, eu acho que eu estou com dengue. A gente pega todos esses tweets e gera esse heatmap aqui, gera esse mapa de calor, mostrando onde que está se falando mais de dengue. Isso daqui foi entregue para o Ministério da Saúde, porque o que o pessoal verificou, o Ministério da Saúde tem um mapa desses para as ocorrências de dengue nos postos de saúde. Esse mapa é praticamente igual ao mapa do Ministério da Saúde, com 2 semanas de antecedência, mais ou menos. Então o pessoal do Ministério está usando isso para acompanhar a dengue no país, porque é uma forma de um aviso prévio do que eles vão ver mais para frente. Para fazer isso, eu preciso de um ambiente que não é mais forjado para mexer com arquivo. Eu mexo com dados. Às vezes eu posso querer guardar alguma coisa, mas o que eu quero é processar o dado que está passando. Isso a gente chama de ambiente de processamento de stream. E a gente tem alguns aqui. O Storm foi feito pelo próprio Twitter. A IBM tem um que tinha um outro nome, agora virou parte do pacote InfoSpheres. O S4 foi feito pela Yahoo. O Spark lá tem um ambiente interno. E a gente aqui alterou o formigueiro para processar fluxos de dados também. Esse ambiente novo se chama Watershed. Aquilo dali é uma figurinha do Watershed funcionando. Processamento de grafo também é importante. Então, grafo está em todo lugar. Eu podia ter pegado um grafo de Facebook e tal, mas eu peguei aqui um grafo do final do campeonato, da época da Libertadores do ano passado. Então, o Atlético aqui é um dos times que mais se falava dele nesse dia. Óbvio, né? Campeão das Américas. Bom, mas também tinha um jogo, tinha um Fla-Flu acontecendo, então nota que tinha muita gente falando do Fluminense junto com o Flamengo. Tinha alguns outros times aqui que estavam aparecendo em termos de se falar de um em relação ao outro. Então a gente tinha os times individualmente, a gente sabia quem que estava sendo associado com quem nos comentários. A gente usa isso para um punhado de coisas. Por exemplo, para detectar nos tweets se um cara que está falando sobre o Atlético, se ele é atleticano ou se ele é cruzeirense. Para saber se o que ele está falando é sarcástico ou se é realista. Como é que a gente faz isso? A gente verifica os amigos dele no Twitter, quem retuita as coisas que ele tuita e assim por diante. Então, esse é um exemplo de processamento de grafo. O MapReduce não lida com isso. Aqui é um caso extremo, né? Esse daqui é um grafo da internet, de ligações na internet. Isso daqui já é velho, isso daqui é de 1998. Lidar com isso é muito difícil. Tem muita informação, a informação é muito dependente uma da outra. Aquele esquema de simplesmente dividir não funciona aqui. Porque qualquer nó que está num pedaço do arquivo, ele pode ter uma ligação com outro nó que está em algum outro lugar completamente diferente. Então o modelo de processamento tem que ser diferente. Tanto é diferente que o Google, que gerou o MapReduce, pouco tempo depois ele gerou um outro ambiente para processamento de grafo, que é o Pregel. Tem outros, tem esse GPS de Stanford. O Giraffe é a implementação do Pregel em cima do Hadoop. Então nota que existe um padrão nesse negócio. Lembra o pessoal de Berkeley que tem o Spark? Então em cima do Spark eles têm o Shark. A gente aqui também começou a trabalhar em um que era o Rendeiro, que também tinha alguma coisa que usava do Ant-Hill. Mas esse Rendeiro, por enquanto, é um projeto parado. A grande bola da vez atualmente nessa área é o GraphLab, de Carnegie Mellon, que é um ambiente diferente para poder fazer isso. Então, esse é o panorama de Big Data que a gente tem hoje, sendo que o principal é o MapReduce em cima do Hadoop, mas eu espero ter mostrado para vocês que tem muita coisa em cima disso ainda. Tem muitos problemas que o Hadoop não resolve, tem muitos desafios ainda em termos de criar ambientes de processamento que lidem melhor com certos tipos de dados. E o que é que a gente tem que fazer? Então a gente precisa de mais abstrações, novas abstrações em cima disso. Ambientes que, lembra que eu falei no princípio, que é importante levar para o usuário
o poder de processar. Um gerente de dados que quer saber se aquele dado dele ele comprova ou nega uma certa tese, ele não pode depender de ir atrás de um especialista em processamento paralelo para explicar para ele o problema, para o especialista escrever um algoritmo para colocar, para executar, para depois ter uma resposta. O ideal é que o especialista da área tenha uma forma fácil de exprimir o que ele quer verificar, para que a resposta seja mais rápida. Essa é uma área onde iteratividade do ponto de vista do uso é muito importante. Então tem problemas. Lembra que eu falei que o Hadoop tenta colocar o worker perto dos dados? Esse é basicamente um problema da mochila. Quanto que eu quero realmente colocar perto dos dados? Eu quero colocar cada worker perto de cada dado? Provavelmente não. Tem um ponto ótimo aí que eu não sei exatamente qual é. É um problema em aberto fazer isso. Para o caso de fluxo contínuo, o Twitter tem aquele esquema do Trending Topics. Para ele saber quais são os Trending Topics, ele não olha para cada tweet separadamente. Ele tem um modelo de amostragem para fazer isso. Para qualquer tipo de dado que é contínuo, a amostragem é uma técnica extremamente importante. Eu lido com um projeto de spam, onde a gente verifica, a gente coleta 1 terabyte de spam a cada 6 meses. E eu quero ter mensagem que eu possa mostrar, olha, isso daqui é uma campanha de spam nova. Eu não quero ter que olhar para todas as mensagens para fazer isso. Eu quero ter uma forma de amostrar, olha, essa imagem aqui, essa mensagem é representativa, eu não preciso de olhar para as outras para saber. Tem um algoritmo que me diz isso. Hadoop não resolve todos os problemas, mas ele resolve vários. Aí o Spark resolve outros. O Giraffe resolve outros. Eu vou ter um cluster para rodar Hadoop, um cluster para rodar Spark, um cluster para rodar MPI, que é um modelo de programação mais antigo. Isso não é razoável. Então, outro problema aberto é como você compartilha recursos entre modelos de programação diferentes. E hoje a gente está no mundo das nuvens, né? Qualquer problema desses, que você extrapolar de um data center para mais de um, os problemas se tornam, infinitamente não, mas se tornam muito mais complexos. Porque aí você tem um ambiente que é muito coeso, outro ambiente que é muito coeso, você está querendo fazer esses dois colaborarem por uma rede que não é coesa, não é confiável. Então o problema se torna mais complicado. Então, eu acho que isso veio para ficar. Big Data, né? O nome pode passar e pode surgir vários nomes mais específicos, mas o problema de processamento de dados massivos veio para ficar. E a gente vai continuar vendo isso. MapReduce não foi o primeiro, não vai ser o último, e ele não resolve todos os problemas, mas ele trouxe atenção para a área. E o legal é que isso trouxe, né, um punhado de problemas novos para a gente, ou então problemas antigos que só a gente achava legal, agora a gente pode contar para todo mundo que são legais porque eles são Big Data. Que nem eu contar para minha mãe que eu mexo com um negócio que apareceu na Veja. Mas não tem nada a ver com aquele cara com um maço de brócolis na cintura. Então aqui, o que a gente tem feito em termos de Big Data? Esses projetos aqui, normalmente, eles estão dentro do contexto do INWeb, que é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia ProWeb, que a base dele é aqui. Então eu mencionei o Tamanduá, o Anthill, o Render, o Watershed, são todos ambientes de desenvolvimento que a gente fez aqui e continua trabalhando nessa linha. A gente vem trabalhando muito, principalmente interagindo com o Wagner Meira, na área de paralelização de algoritmos de mineração de dados. Que nem eu mencionei, os problemas de escalonamento, particionamento, são problemas importantes. E tudo isso hoje funciona em ambiente virtualizado, né? Data centers hoje são grandes ambientes virtualizados com um punhado de máquina virtual. Virtualização é mais um nível onde você pode brincar agora com como que você escalona máquinas. Então é mais liberdade ou mais problema para a gente poder lidar com eles. O problema só se torna mais interessante. Então, né, por último, a propaganda. Se você já não está aqui, por que não vir para cá, né, depois? Então, venha trabalhar com a gente aqui. Então, basicamente é isso. Meu endereço de correio está aqui. Minha sala fica no 4º andar aqui do prédio. Estou à disposição para quem quiser me procurar depois. E, no momento, eu acho que a gente deve ter tempo para 1 ou 2 perguntas. A pergunta é, para fins de gravação, inclusive, como é que o Hadoop é implementado, né? Como que ele faz a passagem de informações de um lado para o outro. A leitura dos dados é feita usando TCP/IP.
Então você tem um daemonzinho lá que cuida dos arquivos, você abre uma conexão socket e lê por TCP/IP. A comunicação interna do MAP para o Reduce é feita com HTTP. Não é a forma mais eficiente, mas é uma forma extremamente simples de resolver o problema. O mapper salva o arquivo, o reducer faz uma consulta HTTP para um daemonzinho HTTP que roda junto com o mapper e busca os dados dele. E a implementação do Hadoop em si é feita em Java. Ok? Então é isso aí, gente. Obrigado. Estou à disposição depois.